Quem quiser tomar esse lugar no plenário, por favor. Vamos ocupar aqui as cadeiras do plenário. Bem, bom dia a todos os presentes na sala virtual, na sala de sessões e aos munícipes que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube e do Facebook. Nós damos início às 10 horas e 17 minutos, à audiência pública presencial e virtual de prestação de contas do município de Londrina do terceiro quadrimestre de 2025, atendendo ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa audiência é coordenada pela Comissão de Finanças e Orçamento, tendo o vereador Giovanni Matos como presidente, vereadora Paula Vicente como vice-presidente, vereadora Jéssica como membro, que justificou sua ausência por compromisso anteriormente assumido. Apresentamos nesse momento a dinâmica de realização dessa audiência pública. Nós teremos pronunciamento em nome da Comissão de Finanças e, em seguida, a apresentação pelos expositores, pela Câmara Municipal de Londrina e depois pela Prefeitura Municipal de Londrina. Logo após, nós abriremos para o debate em momento de palavra livre. As inscrições do uso da fala em momento de palavra livre já podem ser realizadas presencialmente. Quem quiser fazer uso, só escrever aqui à minha direita, e também virtualmente até às 11 horas e 30 minutos ou até encerramento das manifestações de todos os inscritos. Informamos que para os munícipes que desejarem se inscrever virtualmente, poderão fazer uso da palavra ao acessar o link que estará disponível na descrição das transmissões pelo YouTube e do Facebook. E para quem está presente, conforme já dito aqui na mesa, à lateral com nossas assessorias. Na sala virtual, basta escrever no chat, informando o nome, o cargo e a entidade que representa. A previsão de término dessa audiência é até às 12 horas, ou caso não haja mais inscritos. Então, quero, em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, representado aqui por mim, Giovanni Matos, pela Paula Vicente e pela Jéssica, agradecer a presença de todos, realizando a primeira prestação de contas desse ano de 2026. Eu comentava agora há pouco ali com o Danilo o que a gente pode fazer para que a população participe mais, que na minha visão, doutor Rafael, é a audiência mais importante que nós temos sempre. Quer saber como que a Câmara Municipal está sendo gerida, assim como o caixa da nossa Prefeitura. E nós estávamos recebendo aqui agora há pouco um grupo que nós temos de oração. Eu falei, fiquem aqui para vocês verem como está a situação da Câmara Municipal. Então, nós queremos agradecer a todos que estão aqui representando o Executivo, também o Legislativo. Está aqui o secretário Éder, o Danilo, também da Secretaria da Fazenda, doutor Rafael, Hermes, pessoal aqui da Câmara Municipal. Agradecer a presença do assessor da Flávia Cabral, Jean Carrion Braga, a assessora da deputada Luísa Canziani, Josi Matos, o superintendente da Capsmel, Nicásio, está aqui também. Agradecer ao pastor Sinésio, pastor Elias, pastor João Fraga, da Convenção Batista Brasileira, pela presença aqui também nessa audiência. Assessor do vereador Sidney Matias. Me ajuda a lembrar seu nome, querido? Fábio, assessorando Sidney Matias. Mais algum assessor de vereador aqui? Se precisar, pode ir encaminhando aqui que nós vamos nominando. Então, nesse momento, nós passamos a palavra para a apresentação da Câmara Municipal de Londrina ao Controlador-Geral do Legislativo, o senhor Rafael Ballarotti, e depois será feita a apresentação pelo secretário Éder e pelo diretor Danilo. Será que alguém consegue colocar a apresentação? Bom dia, senhor presidente, vereador Giovanni Matos, nobres vereadora Paula, nobres colegas dessa casa, representantes executivos e munícipes que nos acompanham. Meu nome é Rafael, sou responsável pelo controle interno aqui da casa e, junto com os dados consolidados pela equipe da Controladoria Geral, nós faremos a demonstração do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2025, que compreende os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício fiscal anterior.
A base normativa desta apresentação advém da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige a designação desta audiência pública, da Lei Orgânica do Município e da legislação orçamentária vigente. Relembrando brevemente as funções típicas, as funções principais desempenhadas pelo Poder Legislativo, que são as funções legislativas, função fiscalizadora e a função julgadora. Obrigado. Antes de adentrar propriamente nos dados fiscais da Casa, nós levantaremos uns dados quantitativos desempenhados pelo Poder Legislativo nesse último quadrimestre de 2025, onde foram realizadas 34 sessões legislativas, sendo 3 delas de natureza extraordinária, 394 pedidos de informações foram realizados, foram feitos 587 requerimentos, 11.465 indicações e realizadas 192 reuniões consideradas das comissões permanentes, especiais e as reuniões da mesa executiva. Lembrando que as reuniões das comissões permanentes ocorrem costumeiramente nas segundas, quartas e eventuais sextas-feiras, mediante transmissão online, inclusive no site da Câmara Municipal de Londrina. Neste período, me refiro ao quadrimestre anterior, foram protocolados 111 projetos, sendo 90 de autoria do próprio Poder Legislativo, 21 deles de autoria do Poder Executivo, e sancionadas 89 leis, 4 resoluções, 2 decretos e uma emenda à Lei Orgânica Municipal. Neste quadro, a gente destaca as audiências públicas realizadas nesses últimos 4 meses do exercício anterior, com destaque para as audiências públicas referentes aos projetos de lei do Plano Plurianual, vigente já neste ano e até o exercício de 2029, e o próprio projeto de lei do orçamento vigente. A Câmara Municipal de Londrina retomou desde setembro de 2025 alguns projetos educacionais que haviam sido suspensos em decorrência da reforma desta sede. Desta vez, voltaram 3 iniciativas educacionais. A primeira delas é o projeto 3 Poderes em Ação, que promove visitas guiadas de crianças do ensino fundamental às sedes dos 3 poderes, passando pelo Executivo, pelo Judiciário e culminando aqui na sede do Poder Legislativo. E neste período foram realizadas 14 visitas entre escolas municipais e particulares. Um outro projeto é a Câmara Mirim, que permite a visita de alunos do ensino fundamental, que atuam como vereadores de uma sessão simulada, recebendo formação, desenvolvendo projetos. E neste período visitaram 3 colégios estaduais. E, por fim, o projeto Universidade na Câmara, que conduz visitas guiadas para estudantes do ensino superior com foco no funcionamento do Poder Legislativo, onde foram realizadas visitas de 5 turmas dentre universidades públicas e particulares. Neste momento, nós adentraremos propriamente no cumprimento dos índices normativos estabelecidos para a Câmara Municipal de Londrina, que teve o orçamento aprovado em 2025 na ordem de 59 milhões, sendo as despesas liquidadas no período entre janeiro e dezembro de 2025 no montante de R$ 48.046.870. R$ 1.715.699 se deram em investimentos na casa, R$ 8.261.546 em despesas de custeio para as atividades da Câmara, e a maior parte desse percentual, na ordem de R$ 38.069.624, com despesas pessoal e encargos sociais. Aí um destaque para as despesas de custeio no período, destacando que essas despesas são anualizadas, não referentes exclusivamente ao terceiro quadrimestre. Um destaque aqui para as maiores contratações atuais da Câmara, o serviço de vigilância e limpeza e conservação. Continua o quadro de despesas nesse slide. E as despesas de investimentos também anualizadas, que foram necessárias para o mobiliário da casa em geral, após a reforma da sede, na ordem de R$ 1.715.699, conforme já destacado. Nós adentraremos agora no primeiro limite de gastos, que é o limite global de gastos previsto pela Constituição Federal no inciso 4 do artigo 29A, para a Câmara Municipal de Londrina, que ela advém das receitas
tributárias e transferências constitucionais oferidas pelo município com base no exercício fiscal de 2024, que no caso foi da ordem de R$ 1.976.680.853, que multiplicado pelo percentual de 4,5%, chegamos ao teto de gastos para o Poder Legislativo local de R$ 88.950.638. Relembrando que aquele percentual de 4,5% advém de fixação da norma constitucional para municípios com população acima de 500 mil habitantes e, se eu não me engano, próximo até um limite de 3 milhões de habitantes. Nesse quadro, a gente pode denotar de forma mais clara a observância desse limite global de despesas do Poder Legislativo, que supera a ordem dos 88 milhões, e as despesas efetivamente implementadas no período de R$ 48.046.870 pelo Poder Legislativo, que equivale mais ou menos a por volta de 55% do teto de gasto. O interessante dessa terceira audiência quadrimestral é que nós podemos certificar, denotar muito bem o cumprimento dos limites, uma vez que envolve os dados consolidados de todo o exercício financeiro de 2025. Esse próximo limite, também estabelecido pela Constituição Federal, advém da previsão do parágrafo 1º do artigo 29A, e é a regra pela qual a Câmara Municipal de Londrina não poderá gastar mais que 70% do seu teto orçamentário com despesas de folha de pagamento, nesta ocasião deduzidos os encargos sociais, que, multiplicado pelo teto de gastos, chegamos ao limite de folha de pagamento na ordem de R$ 62.265.446, sendo que no período de janeiro a dezembro do exercício anterior, a Câmara efetuou em folha de pagamento deduzidos os encargos sociais o montante de R$ 31.136.864. Aí, mais uma vez, fica bem denotado o cumprimento do limite, superior a 62 milhões de reais, e uma implementação de R$ 31.136.864, uma margem bem próxima de 50% aí do teto de gastos com folha de pagamento. Este outro limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ele prevê que os poderes legislativos municipais não poderão implementar em gastos com pessoal parcela maior que 6% da receita corrente líquida, compreendendo a receita oferida pelo município entre janeiro de 2025 a dezembro de 2025, que no caso totalizaram a ordem de R$ 3.331.495.870, que multiplicado pelo percentual referido, chega-se ao limite de gasto com pessoal muito próximo aos R$ 200 milhões, na ordem de R$ 199.889.752, e no mesmo período, de janeiro a dezembro de 2025, a Câmara efetuou gastos com despesas de pessoal, dessa vez considerados encargos sociais, na ordem de R$ 37.146.255, sendo mais uma vez aqui denotado claramente a observância com uma certa folga da despesas com gasto pessoal implementada pela Casa. Por fim, a parcela da receita orçamentária da Casa não implementada foi tornada aos cofres do município em dezembro de 2025, na ordem de R$ 11.446.694. Resumidamente, eram esses os dados que eu tinha que apresentar. Eu permaneço à disposição, juntamente com a equipe da Controladoria, para sanar eventuais dúvidas, lembrando que todos os dados da execução orçamentária da Casa continuam na nossa transparência ativa, no portal de transparência da Câmara Municipal de Londrina, e eventuais solicitações não encontradas podem ser requeridas na nossa ouvidoria legislativa, que atende os pedidos de acesso à informação. Pela atenção, eu agradeço. Muito obrigado, doutor Rafael Ballarotti, representando a Câmara Municipal. E agora nós passamos à explanação da Prefeitura, que será feita primeiramente pelo Danilo, que é diretor de contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda, e já na sequência, o secretário municipal de Fazenda, Éder Alexandre Pires.
Bom, muito bom dia a todos, né, aqui presentes e aqueles também que nos acompanham de forma remota. Eu costumo dizer que é sempre uma alegria representar o meu município e a gente aqui, como técnico da Prefeitura, vir apresentar os dados, vereador. Então, é sempre com muita alegria. Então, aqui nós falaremos da nossa audiência de prestação de contas referente ao exercício de 2025, né? Ela acumula todos os valores, tanto de janeiro até dezembro. Nós apresentaremos os dados, né, expressos em milhares de reais e também nós já publicamos os dados mais analíticos em 30 de janeiro de 2026 no nosso Jornal Oficial do Município. Assim como o nosso colega Balarotti colocou, a gente também está, né, disponível para responder eventuais questionamentos também através do acesso à informação. Então, no lado das receitas do município, havia uma previsão de ser arrecadado 4.483 milhões de reais em 2025, foi arrecadado 4.234 milhões, ou 94,46% do total previsto. No lado ali das receitas de capital, houve uma arrecadação de 60.365 mil, ou 44% do que estava previsto. Nós damos destaque aqui para a queda das receitas transferidas, né, que havia uma previsão de ser arrecadado praticamente 109 milhões de reais, mas foi arrecadado 32 milhões de reais. São aquelas receitas que tanto a União quanto o Estado ele transfere para o município executar aqui as despesas de capital. Do lado das receitas correntes, havia uma previsão de ser arrecadado 4.346 milhões de reais, arrecadou 4.174 milhões de reais. Isso daqui reflete aquela previsão que a administração fez no início do exercício, que haveria uma frustração de receitas, ela acabou se confirmando, né, como previsto. Então, no campo das receitas correntes, houve uma frustração de aproximadamente 172 milhões de reais entre o que estava previsto e também com o que foi arrecadado. No lado das receitas próprias, houve uma arrecadação de 96,73%, o que reflete aqui 2.581 milhões de reais. Nas receitas próprias, que são aquelas que o município tem mais gestão, não houve uma frustração tão expressiva, ela foi um pouco menor. Nós vemos ali também receitas como o ITBI, por exemplo, que ele chegou a arrecadar mais que 100% do total que estava previsto, né? Isso reflete o aquecimento do mercado imobiliário em Londrina. Também houve arrecadação das receitas patrimoniais, 105,40% do que estava previsto. Aqui teve um fator extraordinário, que foi a venda dos direitos da rede bancária a explorar os pagamentos aos servidores. Houve um ingresso expressivo de praticamente 51 milhões de reais com essa alienação, mas, infelizmente, ela acontece de forma periódica, a cada 4 ou 5 anos, e a tendência, então, ela se repetir somente, né, daqui 4 anos. Depois, nas receitas transferidas, aqui a gente vê uma frustração um pouco maior. Foi arrecadado 91,12% do que estava previsto, principalmente em função aqui, né, da queda do Fundo de Participação dos Municípios, né, que vem da União, também as transferências em decorrência do IPVA, que é arrecadado pelo Estado. Esses dois valores foram os que mais impactaram aqui nessa frustração da receita. Então, por isso, a composição das receitas municipais, né, que vão fazer frente ao custeio, elas se dão dessa forma. Nós vemos que as transferências para os serviços de saúde representam 13,40% das receitas do município, né? São aquelas receitas que tanto a União quanto o Estado enviam, né, para serem aplicados no SUS. Depois, o ISS, ele representa 13,2% das fontes de receita do município. O IPTU, ele está aqui carregando 12%, né, do total. O ICMS, ele representa 6,5%, né? Depois nós temos os valores menores que também vão fazendo essa composição para fazer frente às despesas. No lado das
despesas, foi executado, né, 92,38% do total fixado. Foi fixado 4 bilhões 563 milhões, né, e executou 4 bilhões 215 milhões. As despesas, como a gente viu no lado das receitas, houve uma frustração da receita de capital. Se houve a frustração da receita de capital, naturalmente a despesa de capital ela também não vai acontecer. Por isso que a gente vê nesse quadro que a despesa de capital ela foi de 60% do total fixado. Aqui vai servir para os investimentos, né, para melhoria do recap asfáltico e para as obras em geral do município. Do lado das despesas correntes, foi executado 4 bilhões e 3 milhões, ante uma previsão de 4.209, ou seja, dá 95% do total que foi, do que foi fixado, né, no exercício. O destaque é o crescimento das outras despesas correntes, que está fortemente impactado pelo subsídio que é pago ao transporte público municipal. Então, dessa forma, quando a gente compara receita com despesa, aproveitando o superávit anterior que vem sendo carregado ao longo dos exercícios, o resultado financeiro acumulado do município ele chega a R$ 508.901.000. É óbvio, né, que é um número extremamente positivo, mas a gente não pode esquecer que esse superávit ele se refere a todas as fontes de recursos do município e apenas os recursos da Previdência, né, vai representar um superávit de aproximadamente R$ 370 milhões, só na Previdência. É importante esse superávit porque é ele que vai garantir a estabilidade do plano atuarial ao longo, né, das próximas décadas, não é nem dos próximos anos, é das próximas décadas. E os demais recursos que compõem esse superávit de 508 milhões, eles estão também distribuídos em outras fontes vinculadas, ou seja, eles são carimbados, né, para gastos específicos, como saúde, por exemplo, fundo do meio ambiente e assim por diante. Então, entrando um pouco mais no resultado previdenciário, havia uma previsão de um déficit previdenciário de R$ 14.571.000, mas, né, pela boa gestão do Nicásio e da equipe, houve ali um superávit de praticamente R$ 20 milhões, que reflete bastante também nas compensações previdenciárias que o governo federal estavam represadas, né, e ele tem liberado para os municípios. Esse ingresso de recurso foi bastante expressivo para permitir esse superávit de R$ 20 milhões ali no Fundo de Previdência. Ao mesmo tempo, né, os recursos acumulados no Fundo de Previdência, ali em forma de investimentos, né, que é para manter a estabilidade do plano atuarial, ele representa praticamente R$ 383 milhões. Quanto às metas e limites, né, dos resultados fiscais, havia uma previsão orçamentária para que o município economizasse R$ 77.462.000 para fazer frente ao pagamento dos juros e dos serviços das dívidas, que é o que a gente chama de resultado primário, que é a diferença entre receita primária e despesa primária. No entanto, o município, ele também, em decorrência dessa frustração da receita de R$ 172 milhões, ele atingiu o valor de R$ 47.299.000. O resultado é positivo, mas ele ficou um pouco abaixo do que estava fixado na lei orçamentária anual. Do lado do resultado nominal, que vai medir o endividamento do município comparando um período com o outro, o município ele poderia se endividar em R$ 57 milhões, 183 mil. No entanto, o município ele se desendividou em R$ 51 milhões, 133 mil, né, o que obviamente é positivo, e como a gente vai ver no decorrer da apresentação, o município ele se desendividou em 2025. Quanto à aplicação com saúde e educação, nós temos os limites constitucionais mínimos de gastos com saúde e educação. No caso da educação, o limite constitucional é 25%, mas por força de lei municipal,
o limite aqui no município é de 30%, no mínimo, né, daquelas receitas, tanto dos impostos próprios que o município arrecada, quanto aquelas transferências que são recebidas em função da repartição tributária. A base de cálculo da educação é 2 bilhões 88 milhões. A base de cálculo da saúde, né, das receitas, ela é 2 bilhões 69 milhões. Então, ali em educação, 30,63%, acima do limite mínimo, sendo que o gasto para fins de limite com educação, ele foi de 639 milhões 783 mil, mas o investimento total do município com educação, ele chegou a 951 milhões 583 mil. Por quê? Porque também recebe recursos do governo federal e estadual, como o Fundeb, por exemplo, que não computam no limite de gasto, mas são fontes importantes, né, que chegam praticamente a R$1 bilhão ali investidos em educação. Saúde, investiu 23,02%, acima do limite também, que é de 15%. Aqui foi, para fins de limites legais, 476 milhões de reais, mas o gasto total ele foi de 1 bilhão 181 milhões de reais. Quando a gente soma saúde e educação, esse índice ele dá 53,65%. Significa que a cada R$1 que o município arrecada, seja de IPTU, ITBI ou ISS, por exemplo, 53,65 centavos é gasto com saúde e educação, que é, né, na verdade, como a gente sabe, as áreas de investimento que a população mais precisa, né? Quanto às despesas com pessoal, o limite legal seria de 54%, né, para gastos com pessoal. Com 48,60%, o Tribunal de Contas, em outras palavras, né, puxaria a orelha do município, ou seja, emitiria um alerta quanto a esse gasto. No entanto, ele ficou em 44,76%, ou seja, abaixo do limite máximo. Quanto aos limites de empréstimos, pagamentos e assim por diante. Quanto a pagamentos de empréstimos, o município atingiu 4,84%, o limite seria 11,50%. Endividamento líquido atingiu 5,78%, sendo que o limite seria 120% da receita corrente líquida. Garantias 1 e 12, atingiu 22%. Empréstimos no exercício, o índice foi de 0,53%, sendo que o máximo seria de 16%. Significa que o município tomou de empréstimos apenas 17 milhões 829 mil reais, muito abaixo do limite legal permitido. Então, vejam, aqui a gente tem o histórico dos índices, esse é mais para fins de registros, né? A gente já acabou de ver todos eles ali detalhados. Quando eu comentei que houve um desendividamento, a gente vê isso muito claro nesse quadro. A dívida do município em 31 de dezembro de 2024, ela era de 830 milhões de reais, 686 mil. Em 31 de dezembro de 2025, ela caiu para 706 milhões de reais, 454 mil. Influenciado aqui também, né, pelo resultado nominal. Então, vejam, nesse quadro a gente tem as dívidas analíticas do município, que totalizam esses 706 milhões de reais expostos ali na última linha, com destaque para os pagamentos que ocorreram ali da Capismel, que é a terceira dívida. Havia uma dívida em 24 de 181 milhões de reais, esse saldo em 2025 ele é de 103 milhões, quase 104 milhões de reais. Dentro do orçamento de receitas e despesas, a gente tem também, vamos dizer, chamar de um substrato desse orçamento, que é a estimativa do quanto é gasto com criança e adolescente no município. Esse cálculo ele é feito em função de um programa que existe da Abrinq, acho que hoje o município não participa, mas participou no passado, e também por uma exigência do Tribunal de Contas aqui do Estado. Então, veja, dentro daqueles gastos em geral, aqui nós veremos quanto que se estima ser a aplicação com criança e adolescente.
Do orçamento aprovado de 1.343 bilhões foi o total estimado inicialmente. Depois houve uma atualização para 1.480 bilhões de reais para ser investido em criança e adolescente. Os gastos maiores, naturalmente, são na Secretaria de Educação, no Fundo de Saúde e também na Assistência Social, que totalizam, que junto com as outras secretarias, totalizam os 100%. Depois, do lado da execução, daquele 1.480 que foi previsto, foi executado 1.417.935.528 reais. De novo, ali a educação, saúde e assistência, que são as 3 secretarias que têm os maiores investimentos em criança e adolescente. Por isso que o total gasto e investido com criança e adolescente totaliza 95,77% do valor que foi previsto. Nesse último quadro, a gente vê a evolução dos investimentos com criança e adolescente ao longo dos últimos 3 exercícios. Em 2023, ele foi de praticamente 1.180 bilhões de reais, 1.328 bilhões de reais em 2024, e agora em 25, 1.418 bilhões de reais praticamente. Pessoal, a gente tentou fazer uma apresentação bem enxuta, mas, como o próprio Ballarotti também já colocou e eu citei, os dados analíticos eles estão disponíveis no portal de transparência e a gente está à disposição para responder os questionamentos também. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Danilo. Agora passamos a palavra ao secretário municipal de Fazenda, Éder Pires. Se alguém quiser fazer algum questionamento, algum apontamento em seguida, também poderá fazer. Aproveitar aqui, secretário, antes do senhor fazer uso da palavra, para registrar a presença da assessora parlamentar da vereadora Michele Tomazinho, Daniela Reis. Ou Daniele Reis. Daniela Reis. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, o que eu sempre falo da prestação de contas é que, além da questão legal, formal, que nós temos que cumprir aqui também, a importância de realmente estarmos trazendo informações sobre as atividades envolvidas, sobre aquilo que o município vem entregando, que a gestão vem entregando. Então, eu vou trazer algumas situações aqui, nesse momento, pelo fato de que tem uma relação direta com as finanças do município e com a economia do município. Então, são algumas atividades aqui, não fazem parte do escopo legal da prestação de contas de forma direta, mas indiretamente tem esse vínculo com essas demandas. Vai voltar aqui. Voltou. Bom, o primeiro aqui foi um destaque aprovado nessa Câmara, a Lei Londrinense de Liberdade Econômica, onde nós buscamos ali agilizar vários processos. Uma parte da lei ainda está em regulamentação, deve sair no mês de março, mas principalmente ali o que nós vamos agregar é o aumento do volume de atividades de baixo risco na cidade de Londrina. Isso vai agilizar o processo de emissão de alvarás. Nós vamos também formalizar a autodeclaração, porque muitas vezes o que nós temos dificuldade por parte do servidor, e ele está correto nesse ponto, Olha, como que eu vou aceitar a declaração de um particular ou um laudo particular, eu não tenho essa condição. Então, a partir da autodeclaração, previsto em lei, nós temos essa segurança ao servidor de que ele pode aceitar essa declaração dentro dos parâmetros estabelecidos em lei. Da mesma forma, a nossa preocupação é que nós tenhamos um cadastro de responsáveis técnicos e legais por essa declaração. Temos a previsão de um sistema integrado de licenciamento municipal, porque hoje o licenciamento, de modo geral, é todo descentralizado. Então, para abrir uma empresa em Londrina, precisa protocolar um SEI na vigilância, um SEI na fazenda, na verdade, que é na Redsim, um SEI no IPU, um SEI na SEMA, e assim vai esses processos andando de forma independente. Nós já estamos trabalhando com base nessa lei, num sistema integrado, ou seja, vai fazer um protocolo único e esse protocolo tramita por toda a prefeitura. A liberação automática de atos públicos em 60 dias, ou seja, se em algum momento a prefeitura
também de forma controlada, né, do ponto de vista legal, demorar para dar resposta, o ato público é liberado, mantém-se a condição de fiscalização, de acompanhamento, mas nós não travamos a operação. Aqui, alguns impactos que nós tivemos também com relação aos processos de alvarás. Nós iniciamos o ano de 2025 com 5.364 processos de alvarás pendentes de análise, e na posição de 4 de fevereiro, nós estamos ali com 419 e vem mantendo essa média de 419, 500 processos no máximo, uma redução de 92%. Né? Então, isso tem impacto na economia, tem impacto na arrecadação. Então, é um fato relevante para nós aí também, principalmente para manter esse controle de alvarás. Também passamos a controlar o tempo médio de abertura de empresas. Então, veja que em 2024, entre as 10 maiores cidades do Paraná, Londrina figurava na 9ª posição em tempo médio de abertura de empresas, com 11,2, na verdade 13,3 horas na média para se abrir uma empresa em Londrina. Né? A posição de novembro de 25, nós não temos a posição atualizada até dezembro, tá? Nós saltamos para a 3ª posição, com um tempo médio de 2 horas e meia para abrir uma empresa em Londrina. Então, isso de novo também é agilidade, é rapidez no giro da economia para liberar as atividades. Implementamos ali nos últimos meses, outubro, novembro, o ITBI digital. Era uma demanda muito grande de quem lida com imóveis na cidade de Londrina, porque todo o processo era feito por SEI, então precisava protocolar um processo SEI na prefeitura, juntar toda a documentação, os servidores analisavam esse processo SEI, emitia-se uma guia, era feito o pagamento, no dia seguinte precisava enviar um e-mail para a prefeitura para pedir a certidão. Né? Então nós lançamos esse processo 100% digital, onde a guia é emitida em poucos minutos, no dia seguinte acessa-se o mesmo sistema e tem ali a guia, a certidão já emitida na mesma plataforma. Né? Então não depende mais de uma análise do trabalho ali dos nossos servidores. Tem todo um processo de controle, mas isso agiliza muito também a fila que a gente tinha ali, muitas vezes, de até alguns meses para a emissão de uma guia de TBI. Né? Então, isso agiliza muito também a atividade econômica, principalmente aqui no caso, a atividade imobiliária, né? Porque sem essa guia de TBI não se conclui o registro imobiliário. Então, ficava-se processos parados nos cartórios, registro de imóveis, em função dessa demanda aqui da prefeitura. Então, vejam que nós tivemos ali, do total de emissões, nós já passamos a ter uma emissão de 66% já pelo ITBI digital, né? Então, de 26 milhões de guias emitidas, 17 milhões já foram feitas pelo ITBI digital e 9 milhões pelos servidores, que o processo ainda continua, né? Nós estamos em fase de implantação. Então, a adesão ao sistema foi uma adesão muito boa, uma adesão muito grande. Né? Vejam que ali em número de processos, foram 1.984 processos que não precisaram abrir um SEI, não precisaram mandar um e-mail para a prefeitura, tiveram acesso direto a esse sistema. Outro sistema que nós lançamos foi o Acelera Londrina. Tá? Esse sistema nós desenvolvemos inicialmente para trabalho interno, justamente para fazer a redução daqueles estoques de alvarás, né? Onde ele avalia a consulta prévia, que é o primeiro ato para se abrir uma empresa na cidade de Londrina. Então, basicamente, ele avalia, nesse endereço, eu posso abrir uma farmácia, posso abrir uma indústria, porque nós temos as regiões, os zoneamentos na cidade de Londrina, onde permite-se algumas atividades, outras não, a depender do risco, do nível populacional e assim por diante. Né? E aí, o que nós percebemos? Que havia uma demanda muito grande de consultas públicas dessas informações. Então, nós disponibilizamos esse sistema num painel, num mapa totalmente interativo, onde pode-se consultar lote a lote quais atividades podem ou não ser desenvolvidas naquele endereço. Além disso, nós incluímos também nessa plataforma os parâmetros construtivos, porque um primeiro ponto é quais atividades eu posso desenvolver. Mas quando nós falamos de terrenos, pensando na construção, há também uma série de regras, de parâmetros
de quantos pavimentos eu posso subir nessa região, qual é o recuo que eu preciso deixar. Tudo isso está disposto na legislação, mas de uma forma complexa. E nós conseguimos trazer isso também no mapa, lote a lote. Então, nós tivemos ali mais de 20 mil consultas. O sistema foi lançado em novembro, então de novembro até agora nós tivemos mais de 20 mil consultas, e essa semana recebemos a visita técnica da equipe do Sebrae. Esse sistema está concorrendo ao Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, tá? Na categoria Inovação. Nós estamos concorrendo com Ponta Grossa e Mamborê, se não me engano, tá? Com relação ao IPTU 2026, fizemos algumas alterações também. Então, substituímos o tradicional carnê para uma correspondência. Com isso, nós temos uma estimativa de reduzir o gasto com o envio do carnê de IPTU em torno de 1,5 milhão. Então, nesse carnê vai a primeira via da cota à vista e a primeira parcela para quem tem interesse em fazer o parcelamento. Se paga a cota única, está resolvido, a conta está paga. Se tem interesse em fazer o parcelamento, basta fazer o pagamento da primeira parcela, que consta nessa correspondência, e em alguns dias nós vamos enviar a correspondência com os demais boletos. Tá? Por que nós fizemos isso? No estudo que nós fizemos com a equipe de servidores, a equipe técnica, nós identificamos que mais de 50% fazem o pagamento à vista. Quando nós mandávamos aquele carnezinho, tinha carnê que ia até com 17 folhinhas. Isso é custo de impressão e é custo de logística dos Correios. Aqui nós mandamos uma única folha. Esse 50% que já paga à vista, nós não precisamos enviar o carnê de novo. Então, e o processo também ficou muito mais simplificado, porque agora ele é 100% com os Correios, porque antes ia por uma gráfica, a gráfica fazia a impressão dos carnês e depois ia para os Correios. Agora nós mandamos um arquivo para os Correios fazem a impressão e já todo o processo de entrega também. Além disso, disponibilizamos também um portal todo reestruturado, onde é possível consultar os dados de imóveis, a metragem do imóvel, enfim, várias informações ali, inclusive podendo consultar de anos anteriores também. Tá? Está disponível nesse portal. Quanto ao recadastramento imobiliário, também é importante destacar, eu fiz até questão de trazer aqui, para a gente eventualmente sanar alguma dúvida, né? Então, o primeiro ponto é entender o seguinte: há uma exigência do Tribunal de Contas e uma cobrança insistente para os municípios que não fazem recadastramento imobiliário e atualização de planta de valores. Tanto que nós temos diversos julgados do Tribunal de Contas em que ele obriga o município, vamos dizer dessa forma, né, inclusive dando um prazo, municípios menores de 90 dias, municípios maiores de 180 dias, para que façam esse trabalho, dada a condição que está. Londrina teve o último recadastramento em 2001, ou seja, há mais de 24 anos atrás. Tá? Em 2023, foi contratado uma fundação, a FAPERP, para fazer esse trabalho de avaliação, inicialmente, das medições dos imóveis. Esse trabalho foi entregue em 2024, o município pagou em torno de R$600 mil por esse trabalho. Tá? Em 2025, o que nós fizemos? Uma avaliação técnica desse trabalho para entender, realmente ele foi feito de uma forma adequada, tem a sua sustentação, né? E entendemos que sim, né? Dado o volume de divergência que nós encontramos. Como que esse trabalho foi feito? Né? Em algum momento falou-se em drones, em situações desse sentido, na verdade não teve nada disso. Né? O trabalho é feito com base numa ortofoto, né? Que é uma foto, na verdade é um vídeo feito por avião, concatena e forma uma foto ortorretificada. A partir dessa foto, faz-se as medições de área por área, né? Com um detalhe, que também foi outro grande ponto de discussão. Mede-se os telhados, mas por uma questão técnica, é feito um desconto de 10% do beiral, porque o que vale é a área construída, né? E, além disso, para as notificações que nós fizemos, nós comparamos com o nosso cadastro imobiliário e só notificamos aqueles imóveis em que a construção, além do desconto dos 10% de beiral,
também teve um aumento de 5%, maior que 5% ou 10 metros. Né? Então, eventualmente, surgiu algumas questões, a casinha do cachorro, algumas situações nesse sentido. Só se for uma casinha de cachorro muito grande, porque se for uma casinha de cachorro normal de 1 ou 2 metros, a própria restrição técnica já não deixou que fosse notificado. Tá? Tivemos também um cuidado, dada a sensibilidade do IPTU, de ter uma transparência no processo. Então, fizemos a notificação de todos esses imóveis, abrimos para uma contestação online, mas para que tivesse a oportunidade de realmente questionar se tivesse alguma divergência. Por uma situação, no nosso entendimento, não vinculada diretamente à greve, nem por uma falta de planejamento nossa, houve um atraso por parte dos Correios. Recebemos vários relatos de atraso por parte dos Correios. E aí o nosso entendimento ninguém vai pagar IPTU errado por qualquer erro ou qualquer situação, porque mesmo que a gente não fizesse dessa forma, o contribuinte tem até 5 anos para vir e discutir. Então, mas mesmo assim, nós reabrimos o prazo de contestação e agora com atendimento presencial. Então, quem eventualmente não conseguiu fazer a contestação online, está com essa condição de fazer a contestação presencial, um atendimento específico, onde chega-se com o carnê, com a correspondência do IPTU em mãos, com a notificação, os nossos servidores já fazem a avaliação e, se realmente for constatado o erro, já é feita a adequação no sistema e reemitido um novo boleto. Então, o cidadão sai da prefeitura já com o boleto corrigido, já com a situação resolvida. Tá? Então, essa foi a preocupação que nós tivemos, apesar de toda a discussão, de buscar dar todas as oportunidades possíveis, tá, de fazer as contestações. Deixa eu só... Tá. Só para concluir, só os números aqui. Tá. Em termos de números, nós tivemos 65 mil notificações relacionadas ao aumento de área e em torno de 13 mil notificações referente a que consta no nosso cadastro como terreno, mas foi identificada construção. Né? Inclusive, nesse caso, uma boa parte há uma redução do IPTU. Por quê? O IPTU de terreno, a alíquota é 1,8%. O IPTU de área construída é 0,6%. Então, nós tivemos também a preocupação de fazer essa adequação, mesmo com a perda de arrecadação, porque o que nós estamos fazendo realmente é a atualização do nosso cadastro imobiliário. Tá? Vereador, pode ir. Acho que fala no microfone por causa da transmissão. Secretário, nesse caso foi feita a medição dos telhados. Uma cobertura de vidro, por exemplo, que a pessoa faz só a cobertura, conta como área construída também? Então, depende do padrão de estrutura. Tá? Então, aí o que nós temos orientado nesse caso? Traz a notificação para os nossos técnicos avaliarem, porque daí depende do padrão, qual é a estrutura, enfim. Então, aí, porque são alguns critérios. Sim, essa é até uma discussão que nós temos. O nosso padrão construtivo, ele tem em torno de 30 requisitos, né? A ponto de questionar, por exemplo, a fiação é externa ou interna? Né? Então, é algo muito complexo. Então, o que a gente fala? Nesses casos, traz para avaliação, que é o melhor caminho. Tá bom? Por favor. Te atrapalha, secretário, se fizer pergunta? De maneira alguma. E, inclusive, quero abrir aqui para todos, nós, até o momento, não temos inscritos aqui formalmente, mas como estamos em poucas pessoas, se alguém quiser falar, só peço daí que informe o nome completo, tá? Para que fique registrado e se representa alguma entidade. Só um questionamento, e perdão se for algo muito esdrúxulo, mas eu acho que é importante. O senhor falou que as fotos foram extraídas de uma imagem tirada de avião? Isso, é uma imagem que nós temos de 2019 2020, tá? Que o município tem. Para a gente ter uma ideia, é uma imagem técnica, a resolução dela é melhor que a resolução de satélite, ou pelo menos o satélite que nós temos acesso. Né? Tem o satélite militar que a gente não tem acesso. Né? Tem uma foto de 2019 2020, nós estamos trabalhando para atualizar essa foto agora em 2026, né? Mas essa foto a gente chama de ortofoto, na verdade sim. Faz-se o voo de avião e faz a filmagem, né? E depois concatena e monta-se uma foto. Tá? Mas a gente, assim, o termo técnico é ortofoto, mas na verdade é um vídeo, né? Mas que concatena e vem em formato de foto. Então, assim, ela não está plenamente atualizada, então. Não, esse trabalho foi feito com imagens de 19 e 2020. Né? Então, nós estamos contratando, porque já há uma defasagem no nosso recadastramento de 2020 a 2025.
Tá? Então, por isso, a contratação de uma nova foto, vamos falar assim. E né? a resolução ainda fica melhor que de Google Earth, por exemplo? Muito melhor. Tá? Inclusive, agora, o que nós vamos contratar, ele já vem com uma tecnologia de laser. Tá? Então, ele já consegue, porque, por exemplo, nesse recadastramento, nós só tratamos os imóveis de um pavimento. Tá? Porque a nossa imagem, ela não tem capacidade de avaliar mais de um pavimento. Com a nova tecnologia agora, com laser, ele consegue já fazer a verificação de pavimentos e padrões construtivos, a estrutura do imóvel em si. Tá? Então, a gente vem com uma tecnologia muito mais avançada. Eu tenho uma outra pergunta. Por favor. Tem o desconto do beiral. Mas a gente está com um modelo construtivo agora que faz umas casas caixote, que não tem beiral mais. Ela vai ter o desconto do mesmo jeito? Vai porque nós não temos condições de controlar. Né? Então, até alguns municípios chegam a fazer o desconto de beiral 6% ou 8%. Como a nossa foto é uma foto mais antiga, uma tecnologia mais antiga também, por segurança, nós aplicamos 10%. Eu acho que esse é o último slide. É o último slide? Ah, tá. Tem mais o último ali. Do Regulariza Londrina, para encerrar aqui, que é a reestruturação do antigo Profis. Né? Então, nós, além de mudar o nome em si, a nomenclatura, né, nós fizemos uma mudança estrutural no programa, principalmente ali, buscando dívidas mais antigas e dívidas de mais difícil recebimento. Por quê? Na avaliação do Profis, nós vimos que muitas das dívidas ali eram dívidas recentes. Né? Então, deixava de pagar, a hora que precisava de uma certidão, ia lá, porque sabia que todo ano tinha o Profis. Né? Então, nós fizemos uma reestruturação, concedendo descontos melhores do que era dado no Profis para pagamento à vista e também um parcelamento mais estendido para quem não tivesse a condição de pagamento à vista. Então, nós fizemos ali 60, 90 e até 120 parcelas, mesmo nessas condições, com desconto de multa e juros, claro que desconto regressivo nesse caso, né? Mas foi dado desconto também. E o que nós propusemos aqui na Câmara e foi aprovado é que para os próximos 5 anos não tenhamos novos programas nesse formato com desconto, né? Porque é a discussão de incentivar a inadimplência. Então, o que nós vamos trabalhar agora é para cuidar da cobrança, para realmente não avolumar a dívida ativa, mas também não ter programas todo ano para incentivar a inadimplência. Nós tivemos ali uma negociação em torno de 273 milhões, arrecadados em 2025 em torno de 65 milhões, foram 37 mil, quase 38 mil adesões. Então, o nosso entendimento, apesar de não ter chego no valor que nós tínhamos previsto, nós tínhamos uma previsão de 390 milhões de negociação, o nosso entendimento é que o programa foi um sucesso, né, pelo volume de adesão que teve ali e principalmente por ter conseguido realmente buscar algumas dívidas que estavam travadas ali no município. A gente fica cobrando, mas é o processo judicial, é lento, é demorado. Então, isso também trouxe para a negociação e resolveu aí a situação de vários contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, esse também foi um programa que contribuiu para a arrecadação de 2025 e vai contribuir para as próximas arrecadações. Né? Voltando um pouquinho e juntando as duas situações com relação ao IPTU, o que nós fizemos esse ano também foi alterar as datas de vencimento dos lotes à vista e para a primeira parcela, né? Porque antes era 31 de janeiro e 14 de fevereiro. Só que, no nosso entendimento, isso não era compatível com o orçamento familiar. Então, nós passamos para 10 de fevereiro e 10 de março, para ficar ali próximo do 5º dia útil, onde a maior parte, principalmente de quem é assalariado, né, CLT, recebe o seu salário, para compatibilizar com o orçamento. E também com a questão da mudança do formato de correspondência. Antes, quando mandava o carnê, nós esperávamos o ano todo para iniciar a inscrição em dívida ativa e a cobrança. Né? Então, por exemplo, 2025, quem não pagou IPTU, nós escrevemos agora em 2026 em dívida ativa e vamos começar a cobrança a partir de agora. Com o novo formato, como nós mandamos só uma parcela, quem não fizer o pagamento até março, abril, tá? Em maio, junho, nós já vamos escrever em dívida ativa e começar a iniciar o processo de cobrança. Então, nós vamos antecipar o processo de cobrança do IPTU, de inadimplentes, pelo menos uns 6 meses. Né? Então, é uma estrutura que nós juntamos. A alteração do IPTU, justamente com essa remodelagem da cobrança pelo Regulariza, para reduzir a inadimplência do município. Tá? Porque nós tínhamos, no início do Regulariza, em torno de 2.300 de dívidas a receber. Tá?
Então é isso, muito obrigado a todos, estamos à disposição. Bom, nós vamos abrir para perguntas. Posso iniciar, secretário? Por favor. Acho que é prudente. É uma audiência justamente para que possa trazer esclarecimentos do trabalho da Prefeitura do município. Secretário, se o senhor puder comentar em relação ao que foi veiculado nos últimos dias, em relação à possível fragilidade no sistema financeiro da Prefeitura, acho que é prudente trazer a clareza, até porque é uma audiência justamente para isso. Quais as atitudes estão sendo tomadas em relação ao que o Ministério Público apontou, que foi apontado pela Controladoria? Se o senhor puder falar. Tá, vamos lá. É importante esclarecer que nós temos várias situações que, hora ou outra, elas são misturadas e geram a desinformação, tá? Então, o primeiro ponto que é necessário esclarecer, quando se fala dos chamados 95 milhões, tá? Esse é um processo de 2021, que tramitou, inclusive aqui na Câmara, né, sob o ponto de vista de investigação, tramitou no Ministério Público e tramitou também no Tribunal de Contas, e a conclusão foi que, de fato, havia um erro nos sistemas de controle da Prefeitura, mas de maneira alguma houve má-fé ou qualquer outra atitude por parte de servidores, diferente, e também, em algum momento, tentam misturar essa situação com a Operação Password. Tá? Então, são assuntos diferentes. Então, primeiro, quanto aos 95 milhões citados aí, como eu disse, isso são processos públicos, Câmara, Tribunal de Contas e Ministério Público. Essa é a situação, né? Um processo de 2021, fechado, analisado, concluído. Foram adotadas algumas medidas de controle no sistema em si. Tá? Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato, quando se fala do ISS, tá? Também não tem nada a ver com nenhuma situação dessas duas. Tá? O ISS é um caso que nós fizemos uma avaliação em todos os processos no início de 2025. No caso do ISS, o que nós identificamos? Existem dois sistemas. O sistema que emite a nota e faz a apuração do ISS, tá? E o sistema que recebe a parte da arrecadação e o controle da dívida. Eles são desintegrados, né? Então, qual era o processo? Quem paga o ISS, pagou o boleto, o sistema de arrecadação já reconhece o boleto pelo pagamento que veio via banco. Tá? E aí ele informa o sistema, viu, eu recebi esse pagamento aqui, faz a baixa aí. Tá? E quem não pagou? Quem não pagou, era necessário um processo manual por parte de servidores, tá? Para transferir essa dívida do ISS para o sistema de controle de cobrança e arrecadação, para daí iniciar-se a arrecadação. E o que nós identificamos é que, em 2022, o servidor se aposentou e esse processo parou. Tá? Diante dessa ocorrência, nós montamos uma força-tarefa em 2025 para fazer esse processo manual, porque a gente também tinha que fazer a cobrança, e foram feitos lançamentos em torno de 43 milhões de reais relacionados a ISS. Uma parte arrecadou, outra parte está em cobrança, né, mas foi feito o lançamento desse valor. Tá? Além disso, nós fizemos também a reestruturação do sistema a partir de 2026, porque o nosso sistema de nota fiscal e do ISS é de 2009. Tá? A Prefeitura comprou o código-fonte da empresa que desenvolveu, mas não contratou a manutenção. Então, o nosso sistema, desde 2009, não sofreu nenhuma manutenção ou nenhuma atualização estrutural, uma atualização relevante. Né? Então, ele, do ponto de vista de tecnologia, ele estava defasado. Tá? Então, para 2026, o que nós fizemos? Para a emissão de notas, a adesão ao emissor nacional, que é um sistema gratuito, tá? Mas muito robusto. Por que nós optamos por isso? Com o advento da reforma tributária, todo município, a partir de janeiro de 26, ou seja, isso já começou, ele é obrigado a compartilhar todas as notas que ele emite no município nesse ambiente nacional. Tá? Só que quem emite pelo emissor nacional já está compartilhado automaticamente. Então, a nossa avaliação, por que nós vamos contratar um sistema no município, né, ter esse gasto aqui, e, além disso, ter mais um sistema para compartilhar esses documentos, se nós podemos ter acesso a um sistema robusto. Nós temos um diferencial em relação a alguns outros municípios, pelo fato de termos um servidor cedido
dentro do projeto que desenvolveu esse sistema, que é o Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, que é o Carlos Burkle, né? Então, isso também nos trouxe uma segurança e o conhecimento de que o sistema é robusto, né? Mas vários outros municípios vêm utilizando esse sistema. Então, fizemos essa adoção desse sistema. E desenvolvemos, por meio de desenvolvimento customizado, o ISS digital, que é a apuração do ISS, ou seja, nós vamos nesse ambiente nacional, carregamos todos os dados de Londrina e fazemos a apuração. Esse sistema iniciou a partir de janeiro de 26, e agora com a condição de, se não houve recolhimento do ISS, o lançamento ele é automático, ele não passa mais por um processo manual, né? Então, com isso, nós resolvemos essa situação, esse erro que teve. E aí ficou ainda uma parte, porque nós focamos ali os grandes contribuintes, e agora ficou um resto do ISS, que nós vamos rodar uma auditoria automatizada e vamos abrir o processo de autorregularização, que foi aprovado junto no projeto Regulariza, esse processo de autorregularização, que é o quê? Notifica o contribuinte, olha, identificamos uma divergência, você tem 30, 60 dias para vir aqui e regularizar sem aplicação de multa e juros. Se ele não vier, aí nós vamos abrir o processo de fiscalização. Por que que esse é o formato que hoje se faz, no que se refere à administração fazendária? Primeiro, nós evitamos o volume de demandas de trabalhos internos e também aquele ambiente muito ruim da fiscalização perante o contribuinte, né? Então, por que nós falamos? Olha, nós queremos arrecadar o principal, não fazemos questão de arrecadar multa e juro, queremos que pague o principal, né? É claro que quem não vier pagar, nós vamos fazer o processo de fiscalização e não tem o que fazer, tá? Então, quanto ao ISS, é isso, certo? E aí, nós temos um quarto ponto que se refere ao sistema CIAFIC, que é o sistema que controla toda a parte de prestação de contas. Todos esses dados que o Danilo mostrou aqui é controlado nesse sistema. Licitação, a parte orçamentária, tudo isso é controlado nesse sistema. Esse sistema é um contrato de 2018, tá? Que foi renovado de forma excepcional no final de 2024, além do prazo legal, porque não foi concluído o processo licitatório, tá? Numa avaliação que a Controladoria fez, o que foi identificado? Vários usuários com acessos master, tá? Então, quando se falou em fragilidades relacionadas a esse sistema, foi nesse sentido, né? Primeiro, essa prorrogação fora do prazo legal, mas é um sistema que nós não temos como ficar sem ele, né? Então não concluiu o processo licitatório, não tem como ficar sem esse sistema. Então, por isso que deu essa sequência ali, isso está sob a avaliação, inclusive, da Corregedoria, todo esse processo aí, né? Mas ali, principalmente, com relação a esses usuários e eventuais, que também cabe aos órgãos de controle fazer essa avaliação, alterações diretas via banco de dados, mas isso também tudo está sendo avaliado, tá? Então, são várias situações que, em algum momento, tenta se misturar, nada assim, se mistura, né? E quando faz isso, aí gera desinformação, né? Então, nós precisamos tratar todos esses casos de forma segregada, porque são casos independentes, não tem relação direta um caso com o outro, tá? Então, basicamente, são esses pontos, vereador. Não sei se tem mais algum outro ponto que tinha, os 4 principais que eu lembro são esses. Os 95 milhões, né? Tá. Da minha parte é isso. Bom, muito obrigado, secretário. Tem alguém a fazer algum questionamento, tanto ao secretário quanto ao pessoal da Câmara? Alguém quer fazer algum comentário? Então, nós vamos encerrando. Vocês viram como é importante pedir esclarecimentos, são questões técnicas e é importante nós questionarmos. Então, muito obrigado, secretário, pelas respostas, Danilo, os representantes da Câmara Municipal. Não temos? Quer fazer alguma consideração? Bom, então, considerando que foi isso, nós agradecemos a presença de todos. Lembrando que tudo que foi transmitido ao vivo pelo YouTube da Câmara Municipal e fica gravado também para quem quiser verificar depois alguma informação. Agradecemos a presença dos expositores, vereadores, autoridades e a todos que acompanharam a sessão presencialmente, remotamente. Declaramos encerrada a presente audiência pública às 11h20. Bom dia a todos, que Deus abençoe.